Modelagem de séries temporais. A maioria das empresas trabalha com dados de séries temporais para analisar o número de vendas para o próximo ano, ou tráfego de sites, posição da concorrência e muito mais. Modelos de séries temporais são muito úteis quando você tem dados correlacionados em série. No entanto, é também uma das áreas que muitos analistas não entendem bem. Métodos ingênuos. Os métodos ingênuos, ou naive, são técnicas simples que usam a observação anterior diretamente como uma previsão sem qualquer alteração. É frequentemente chamada de previsão de persistência. Essa abordagem simples pode ser ajustada ligeiramente para dados sazonais. Nesse caso, a mesma observação no ciclo de tempo anterior pode ser persistente. Isso pode ser ainda mais generalizado para testar cada possível deslocamento nos dados históricos que poderiam ser usados para persistir um valor para uma previsão. Por exemplo, nesta série aqui, podemos persistir a última observação como o valor 9. Um método semelhante é útil para dados altamente sazonais. Nesse caso, estabelecemos que cada previsão seja igual ao último valor observado da mesma estação, por exemplo, o mesmo mês do ano anterior. Esse método é usado para estabelecer um valor de referência, ou baseline, de modo que qualquer valor calculado por métodos mais sofisticados pode ser comparado com ele. Por exemplo, se a média das vendas no verão passado foi de R$500 mil, prever para este ano algo como 5 milhões parece fora de propósito. Autocorrelação. Já vimos que a autocorrelação é a dependência linear de uma variável consigo mesma em dois pontos de dados diferentes no tempo. Essa função é usada para determinar o quão bem o valor presente da série está relacionado aos seus valores passados. A autocorrelação leva em consideração todos os componentes para a série temporais, que são as tendências, sazonalidades, ciclos e ruídos, e aí encontra correlações. A autocorrelação é uma boa maneira de confirmar qualquer tendência positiva ou negativa. Por exemplo, a figura consiste em 105 valores que são o preço de fechamento das ações durante os meses de fevereiro e julho de 2005. O gráfico dos preços das ações versus tempo é apresentado na figura à esquerda. Valores consecutivos parecem seguir um ao outro bastante de perto, sugerindo que o modelo de autocorrelação poderia ser apropriado. No correlograma, notamos que há um pico significativo em um atraso de 1 e picos muito mais baixos para os atrasos subsequentes. Assim, um modelo AC1 provavelmente seria viável para esse conjunto de dados. É por isso que a autocorrelação ocorre no caso de preço das ações, pois existem razões psicológicas pelas quais os preços podem continuar a subir dia após dia até que algum evento inesperado ocorra. Então, depois de algumas más notícias, os preços podem continuar a cair. Assim, é comum que os dados das séries temporais apresentem autocorrelação. Às vezes, um evento leva tempo para ter efeito. Os preços do petróleo podem subir devido à queda na produção ou aumento da demanda, o que resulta em um aumento da produção, o que tem um efeito retardado nas reduções de preços, o que, por sua vez, pode resultar em uma diminuição da produção e assim por diante. Os dados dos preços do petróleo, neste caso, mostrarão a autocorrelação P dias, onde P é o tempo de atraso para esse efeito. Uma autocorrelação de 1 representa uma correlação positiva perfeita. Um aumento observado em uma série de tempo leva a um aumento proporcional na outra série de tempo. Por outro lado, uma autocorrelação de menos 1 representa uma correlação negativa perfeita. Ou seja, um aumento observado em uma série de tempo resulta em uma diminuição proporcional na outra série de tempo. Médias móveis. As médias móveis suavizam os dados da série temporal para dar uma clara indicação da tendência. Basicamente, elas reduzem o ruído. O modelo de média móvel simples, o MMS, é provavelmente a abordagem mais popular para a modelagem de séries temporais. Esse modelo simplesmente afirma que a próxima observação é a média de algumas observações passadas. A quantidade de observações para a tomada da média é denominada janela.
Embora simples, esse modelo pode ser surpreendentemente bom e representa um bom ponto de partida. Na pandemia da Covid, as séries temporais apresentadas, em geral, tinham uma janela de 14 dias. Nessa figura, aplicamos o modelo da média móvel em uma janela de 24 horas. A linha verde suaviza a série temporal e podemos ver que há 2 picos em um período de 24 horas. Claro, quanto mais longa a janela, mais suave será a tendência. Abaixo está um exemplo de média móvel em uma janela menor. Aqui está um exemplo de uma média móvel de atraso de MMS2, de 11 dias com a previsão para o 12º dia. Portanto, usando uma média móvel simples, prevemos o próximo valor em uma série temporal com base na média de um número finito fixo m dos valores anteriores. Assim, para m atrasos, temos essa fórmula. O acento circunflexo no y significa que trata-se de um valor previsto. No Excel, vamos calcular os valores previstos da série temporal mostrada na faixa B4 a B18 da figura, usando uma média móvel simples com m igual a 3. Para a coluna MMS, tomamos a média dos últimos 3 valores, como mostrado na fórmula. A previsão para o ponto 16 é 81,5. Note que a curva de MMS é bem mais suave que a dos valores reais. Médias móveis ponderadas. No exemplo anterior da média móvel simples, os pesos dados aos 3 valores anteriores eram todos iguais. Agora consideramos o caso em que esses pesos podem ser diferentes. Esse tipo de previsão é chamada de média móvel ponderada. Aqui nós atribuímos pesos W1, W2 e etc., onde a soma de todos esses Ws é igual a 1, e definimos os valores previstos da seguinte forma. No método MMS, todos os pesos são iguais a 1 sobre m. Uma grande vantagem das médias móveis ponderadas é que elas produzem uma estimativa mais suave no ciclo de tendências. Com a ponderação, os pesos aumentam lentamente e em seguida diminuem lentamente, resultando em uma curva mais suave. Infelizmente, o Excel não fornece uma ferramenta de análise de dados de médias móveis ponderadas, mas podemos fazer isso facilmente. Nesse exemplo, agora assumimos que observações mais recentes têm um maior peso do que observações mais antigas, usando os pesos W1,06, W2,03 e W3,01, como mostrado no intervalo de G4 a G6 da figura. As fórmulas são as mesmas da MMS, exceto pelo valor previsto na coluna P. A previsão para T igual a 16 na série temporal agora é de 81,3, usando a fórmula de soma produto mostrada. A suavização exponencial. Na média móvel ponderada, você pode dar mais peso aos eventos recentes, mas você está limitado às últimas m observações. A suavização exponencial melhora a média móvel ponderada, levando em conta todas as observações anteriores, ao mesmo tempo em que favorece as observações mais recentes. Aqui está a fórmula para a média móvel ponderada mais genérica. O primeiro valor previsto é igual ao primeiro valor real. Os valores seguintes são dados por esta fórmula, em que α está entre 0 e 1. Vemos que nesse caso o único valor da série que permanece fixo é o primeiro, sendo todos os outros parametrizados por α. Por exemplo, vamos refazer o exemplo 1 da média móvel simples, usando suavização exponencial com α igual a 0,4. O resultado é mostrado na figura. A fórmula na célula C4 é igual a B4 e a fórmula na célula C6 é igual a C5 mais B21 vezes B5 menos C5. Agora vejamos o mesmo exemplo usando a ferramenta de análise do Excel. O Excel fornece a ferramenta de análise de dados de suavização exponencial para simplificar os cálculos descritos acima. Para usar essa ferramenta, selecione a análise de dados e escolha ajuste exponencial no menu que aparece. Uma caixa de diálogo agora aparece semelhante à da média móvel simples, exceto que para o campo fator de amortecimento é usado no lugar do campo do intervalo. Se esse campo for deixado em branco, ele será padrão de 0,7. O fator de amortecimento é igual a 1 menos alfa. Assim, para o exemplo,
você precisa usar 0,6 como fator de amortecimento. A saída é mostrada nas colunas D e E. ARIMA. Um método estatístico popular e amplamente utilizado para a previsão de séries temporais é o modelo ARIMA. ARIMA é um acrônimo que significa Autoregressive Integrating Moving Average. É uma classe de modelo que captura um conjunto de diferentes estruturas temporais padrão em dados de séries temporais. O comportamento de uma série pode ser representado por um modelo matemático. Os modelos matemáticos mais comuns e que têm como premissa apresentar a estacionariedade são os modelos autorregressivos AR, os modelos autorregressivos I de média móvel ARMA e o modelo autorregressivo integrado de média móvel, que é o ARIMA. A autorregressão é um modelo da série temporal que usa observações de etapas temporais anteriores como entradas para uma equação de regressão linear para prever o valor da próxima etapa. É uma ideia muito simples que pode resultar em previsões precisas sobre uma série de problemas de séries temporais. Em um modelo de regressão múltipla, prevemos a variável de interesse usando uma combinação linear dos preditores. O termo autorregressão indica que é uma regressão da variável contra si mesma. Assim, um modelo autorregressivo de ordem P pode ser escrito dessa forma, onde εt é o ruído e φ são os parâmetros da regressão linear. Nos referimos a isso como modelo ARP, um modelo regressivo de ordem P. O processo AR mais simples é o AR0, que não tem dependência entre os termos. Apenas o termo de ruído contribui para a saída do processo. Portanto, na figura, AR0 corresponde ao ruído. Para um processo AR1, com φ igual a 1 positivo, apenas o termo anterior no processo e o termo ruído contribuem para a saída. Se φ está perto de zero, então o processo ainda aparece o ruído, mas quando se aproxima de 1, a saída obtém uma contribuição maior do termo anterior em relação ao ruído. Isso resulta em uma suavização ou integração da saída. Modelos autorregressivos são notavelmente flexíveis pelo manuseio de uma ampla gama de séries temporais de padrões diferentes. As duas séries da figura mostram séries de um modelo AR1 e um modelo AR2. Nesses dois exemplos, temos à esquerda um AR1 com a fórmula yt igual a 18 menos 0,8 yt menos 1 mais o erro, e na curva da direita temos yt igual a 8 mais 1,3 yt menos 1 menos 0,7 yt menos 2 mais o erro. Em ambos os casos, o erro é normalmente distribuído com média 0 e variância 1. O modelo ARIMA fornece um método simples, mas poderoso para fazer previsões de séries temporais, capturando os aspectos chaves do próprio modelo. Resumidamente, eles são: AR, autorregressão, pois o modelo que utiliza a relação dependente entre uma observação e algum número de observações defasadas, como já vimos. I, integrado, devido ao uso de diferentes observações brutas, por exemplo, subtraindo uma observação de uma observação na etapa anterior, a fim de tornar a série temporal estacionária. E MA é média móvel. O modelo utiliza a dependência entre uma observação e um erro residual, em uma média móvel aplicada a observações defasadas. Cada um desses componentes são explicitamente especificados no modelo como parâmetros. Uma notação padrão é ARIMA PDQ, onde os parâmetros são substituídos por valores inteiros para indicar o modelo ARIMA específico que está sendo utilizado. Os parâmetros do modelo ARIMA então são os seguintes: o P, o número de observações de termos autorregressivos incluídas no modelo, também chamada de ordem de defasagem; o D, o número de vezes que as observações brutas são diferentes, também chamado de grau de diferenças; e o Q, o tamanho da janela da média móvel, também chamada de ordem de média móvel. Com esses dados, o modelo de regressão linear é construído de forma a remover tendências e estruturas sazonais que afetam negativamente o modelo de regressão.
Quando 2 dos 3 são zeros, o modelo pode ser referido como base no parâmetro não zero, cancelando a R, I ou MA da sigla que descreve o modelo. Por exemplo, a arima 100 é a R1, a arima 010 é I1 e a arima 001 é MA1. O modelo arima 000 é simplesmente ruído. O modelo arima 010 ou I1 é dado por YT igual a YT-1 mais um erro. Isso é chamado de random walk ou caminhada aleatória, pois o valor atual é igual ao anterior mais um ruído. O modelo arima 011 sem constante é um modelo básico de suavização exponencial. Veja duas séries mostrando previsões de pontos em intervalos de confiança de 80% e 95% obtidos usando os modelos ARIMA. As previsões são feitas usando o período que vai desde o início da série até a linha pontilhada. A linha preta corresponde aos dados reais e as faixas amarela e laranja são as previsões com seu intervalo de confiança 80 e 95 respectivamente. O modelo foi gerado no programa R com a função AutoArima, que implementa esse algoritmo. E os resultados foram ARIMA 011 para o rendimento mensal dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, ARIMA 311 para a produção de veículos no Reino Unido.